Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Salmo 95, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na primeira leitura de hoje, em Isaías, capítulo 62, dos versículos 1 ao 5, fala sobre a restauração e glorificação de Jerusalém. Deus promete restaurar a cidade e nela manifestar sua justiça e salvação, algo que será visível a todas as nações. E o versículo 5 utiliza a imagem de um casamento para descrever o relacionamento entre Deus e o povo de Israel, dizendo que, como o noivo se rejubila com a noiva, assim o teu Deus se rejubila contigo. E naquilo que se trata do casamento, nós temos no Evangelho de hoje, em João capítulo 2, dos versículos 1 ao 11, também um casamento ao qual Jesus está presente e realiza um milagre. Mas vejamos que ainda em Isaías nós temos os elementos da restauração de Jerusalém, é a manifestação do poder redentor de Deus. E podemos aqui analisar como Deus também restaura nossas vidas. Temos a imagem de um relacionamento de aliança, é uma aliança que reflete o relacionamento íntimo, amoroso entre Deus e o seu povo. E tudo isso é uma manifestação do poder salvador de Deus. Não é um poder por acaso, um poder de ostentação, mas é um poder que vem ao encontro da humanidade e opera milagres. E na segunda leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 4 ao 11, Paulo fala sobre os dons espirituais e como o Espírito Santo distribui esses dons, os dons para o bem comum da igreja. E ele destaca que, embora existam diferentes dons, há um único Espírito que os concede. E todos os dons têm como objetivo edificar a igreja. E a relação entre as duas primeiras leituras pode ser vista na forma como ambos tratam da ação de Deus em edificar e glorificar o seu povo. Se na primeira leitura fala sobre a restauração de Jerusalém como sinal de alegria e glória para Deus, na segunda leitura fala sobre como os dons do Espírito Santo distribuídos entre os membros da igreja são meios pelos quais manifesta sua glória e realiza sua obra redentora. Ambos refletem a obra de Deus no mundo, seja na restauração da cidade escolhida, Jerusalém, seja na edificação da comunidade cristã, a igreja. Ou seja, é uma restauração do próprio ser humano, inserido no tempo, na história e nos acontecimentos da vida. Deus quer operar milagres em nossas vidas. E como já mencionei no Evangelho de hoje, em João, temos o grandioso milagre, ou como no Evangelho de João é apontado, o grandioso sinal, onde Jesus transforma água e vinho. E vejamos que ao longo dessa semana, desde o domingo do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus vai manifestando a sua forma de ser e como seu ministério vai ser exercido. Na segunda-feira, ele chama Simão e André, ou seja, ele quer que seu ministério tenha pessoas o ajudando. Na terça-feira, ele expulsa o espírito imundo de um homem. Na quarta-feira, ele cura a sogra de Pedro. Na quinta-feira, ele cura um leproso. Na sexta-feira, ele cura e perdoa os pecados de um paralítico. No sábado, ele chama Mateus. Iniciamos então a semana lá na segunda-feira com um chamado e terminamos no sábado com também um chamado, onde constantemente nós somos chamados
a também a ajudar a manifestar o cântico novo de Deus em toda a humanidade. E agora a beleza dos detalhes da transformação da água em vinho, onde é considerado o primeiro ato público de Jesus em João, o sinal inaugural da presença de Deus no mundo por meio dele. E vejamos, temos o cenário estabelecido nos versículos 1 e 2. Uma necessidade surge nos versículos 3 e 5. E qual é essa necessidade? Falta vinho na festa do casamento. E na sequência, um milagre aborda essa necessidade, nos versículos 6 e 8, onde Jesus, por de fato, pede para encher as talhas e ele, então, realiza o milagre. A necessidade que surge é a falta de vinho, que Maria relata a Jesus no versículo 3. Sem pedir explicitamente que ele faça alguma coisa, ela dizendo a Jesus que eles não têm vinho implica que ela quer que ele faça alguma coisa e que ela acredita que ele pode resolver esse problema. Vejamos a resposta de Jesus em forma de pergunta: mulher, por que diz isso a mim? Isso em uma das traduções. Mas a tradução do grego está que, mulher, o que nós temos com isso? É Jesus e Maria. É Maria na intercessão, aquela que se coloca frente a Jesus, porque ela tem comunhão com Jesus. Ela está subordinada à vontade de Jesus, à vontade também do Pai. E vejamos que nessa beleza de subordinação, se nós recorrermos ao Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 41, do versículo 55, rapidamente, nós vemos que o contexto é de fome no Egito. E o faraó diz então aos seus súditos: fazei tudo o que ele vos disser. No contexto de Gênesis é José, do Egito. Então nós temos um comparativo de uma verdadeira subordinação ao pedido. A qual pedido? Nossa Senhora, ela vai preocupada com esse pedido. Ela poderia ter se recusado a se preocupar, mas ela não se recusa a se preocupar. Ela intercede, ela pede ajuda. E vejamos, Jesus, então, ao pedir que as talhas que estavam vazias, e vejamos aqui um detalhe importante: as talhas que eram para a purificação dos judeus, as talhas estão vazias. Ou seja, aquilo que já era utilizado para purificar não era mais suficiente. Era preciso então chegar à perfeição da sétima talha. E quem é a sétima talha? É Jesus. O 7 na Bíblia aponta para a perfeição, para a transformação da água para o vinho, uma vida nova. Jesus enchendo as talhas, pedindo para que as talhas sejam preenchidas de água. Ele é a água que renova e nos leva à nova vida. E nesse sentido, nós temos que prestar atenção nos sinais. O milagre é extremamente importante, mas tudo aquilo que vai constituindo o milagre também diz muito à própria realidade. E podemos também fazer aqui uma constatação. O que, da mesma forma que Maria entende que falta vinho, nós podemos olhar para nossas vidas e perguntar-nos o que falta para sermos pessoas melhores. O que nos falta para que, de fato, as nossas talhas, ou seja, as nossas vidas, sejam cheias da graça de Deus? O que está faltando que possamos entender e ser obedientes, façamos o que Ele vos disser? Precisamos refletir, precisamos nos perguntar o que está faltando para que verdadeiramente nós possamos beber do vinho e ter vida nova em Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.